Olá, como vai? Tudo bem? O Mundo Corporativo de hoje recebe o educador e palestrante José Augusto Minarelli. Minarelli é conselheiro de carreiras, especialista em recolocação de executivos também. E fez carreira em recursos humanos, atuando em seleção, treinamento e desenvolvimento. Foi também professor universitário. José Augusto Minarelli está relançando o livro Empregabilidade: Como entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho. Aliás, esse livro está na sua 27ª edição, revista e ampliada, essa obra que você acompanha aqui na CBN neste momento. Minarelli, muito obrigado pela presença, um bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui na CBN. Ô Minarelli, o que é empregabilidade? Empregabilidade é uma condição que todo profissional deve ter para ser atraente para o mercado, para ter chance de entrar, ser selecionado, encontrado e também para enfrentar as transições de carreira que hoje todo profissional enfrenta. E é possível, como você diz no subtítulo, permanecer e progredir no mercado de trabalho? Sem dúvida, para as pessoas que estão preparadas, é possível entrar, encontrar boas posições, permanecer e até progredir, porque as pessoas que têm um nível mais elevado de empregabilidade são aquelas que toda empresa necessita, são aquelas que são conhecidas, são aquelas que são respeitadas. E isso decorre da forma como o profissional cuida da sua carreira, da forma como ele desenvolve os atributos que constituem a empregabilidade e que consta no livro como pilares que sustentam a condição de ser contratável. Que, aliás, você diz no livro que são 6 esses pilares, não é isso? Para a empregabilidade. Quais seriam eles? Vamos imaginar uma construção como uma mesa que tem 6 pernas, não é? O primeiro pilar, aquele que está na frente e no centro, é o da adequação do trabalho com a vocação. É muito importante para um profissional encontrar uma atividade alinhada com o chamado interior, com a vocação, porque aí ele sente prazer em estudar, prazer em aprender, prazer em fazer, faz bem feito e é reconhecido pelo seu trabalho. É uma bênção a gente ter um trabalho alinhado. Às vezes a gente não tem, e a gente trata de gostar do que tem temporariamente. Mas a vida inteira nós devemos procurar um alinhamento do trabalho com a vocação. Por isso que eu coloco na frente e no centro. O outro pilar, que é bastante conhecido, é o das competências. Nós estamos no mercado muito competitivo. E para ser competitivo, nós temos que cuidar da nossa competência técnica e outras. Essas outras é que normalmente os profissionais deixam de lado. É a competência de relacionamento, de utilização da tecnologia, dos princípios mercadológicos que ajudam a pessoa a se comportar como uma espécie de empresa individual de prestação de serviço para os outros. Logo atrás, dando sustentação, eu coloco o pilar da idoneidade. Um profissional vende serviço, e serviço é algo intangível, é uma promessa para a realização futura. E, portanto, as pessoas que gozam de confiança merecem recomendação, fé, que advém do relacionamento, da conduta, e isso é um benefício de médio e longo prazo, especialmente num momento em que essa questão de ética está muito em dúvida. De modo geral, as organizações, as pessoas, as famílias preferem pessoas idôneas por estabelecer a relação de troca e receber aquilo que as pessoas prometeram. E até para tentar ser um espelho da própria organização, né? Sem dúvida. Porque uma organização é um conjunto de pessoas organizadas para produzir um serviço, produzir um produto. Não é? Eu também coloco como retaguarda saúde física, mental e fé. Saúde física porque nós trabalhamos com o nosso equipamento, com o nosso corpo. Saudável devemos ter também nos relacionamentos. Daí a questão da atitude, do equilíbrio emocional, da saúde emocional. E fé como atitude positiva diante da vida, diante do trabalho, diante dos relacionamentos. Não tem a ver com religião aqui, essa Não, fé. não tem. Tá. É uma questão de atitude. E para não fugir de alguma polêmica de cunho religioso ou espiritualista, eu digo que fé, neste caso, é a atitude de crer para ver. A pessoa que acredita que vai aprender, que vai mudar de atitude, que vai conseguir, ela se mobiliza. Já a pessoa que diz,
Eu só acredito vendo, não se mobiliza. E ela não vai ver nunca. E não então. vai ver nunca. Né? Ainda como retaguarda e sustentação da carreira, eu coloco reserva financeira. Tá. Hoje, todos os profissionais vão enfrentar transições. Um ciclo de carreira dura de 3 a 5 anos. No passado, às vezes, durava a vida inteira. Hoje não acontece mais. Até porque as pessoas são contratadas para resolver um problema e quando o problema está resolvido, a organização não precisa mais dela. Ela será demitida, ela terá o contrato encerrado. E entre um emprego e outro, entre um contrato e outro, para quem é empreendedor, as despesas correm. É preciso ter reserva para pagar as despesas do dia a dia e também para poder correr os riscos que às vezes ocorrem e também para investir na sua condição de ser contratado, na sua competência, investir no lazer, na saúde, para que as pessoas estejam bem. E coloco também em evidência o capital social que advém do relacionamento que as pessoas têm em geral, não só no campo profissional, mas em geral, porque empresa é gente com gente, mercado é gente com gente, família é gente com gente, comunidade é gente com gente. E as pessoas que são conhecidas pela sua competência, pela sua idoneidade, pelos serviços, pela sua tradição, tem o benefício. E também quem conhece mais pessoas tem mais recursos para complementar aquilo que não sabe. Nós não sabemos tudo, não podemos tudo, nós precisamos dos outros. E também, em termos profissionais, nós precisamos de outras pessoas que forneçam aquilo que nós não temos. Quando eu mencionei o pilar das competências, eu não enfatizei o suficiente a competência mercadológica. Eu queria voltar um pouco para dizer que todos nós estamos na relação de troca, portanto, na relação mercadológica. E para termos um posicionamento correto, nós precisamos ter foco naquilo que fazemos, ter uma marca distintiva e um foco, precisamos estar posicionados como ofertante de serviços, precisamos ser conhecidos, precisamos ser lembrados, porque as pessoas contratam, chamam, indicam quando elas precisam e não quando nós precisamos. Tá. E também precisamos superar o preconceito em relação à venda dos próprios serviços. Este é um dos pontos que eu tenho trabalhado muito, porque quem sabe vender o seu peixe, que é um dos títulos de um dos meus 7 livros, sabe gerar trabalho e renda. Quem não sabe vender serviço, depende de quem o venda. Queria pegar esse ponto um pouco, mas antes eu vou só rememorar aqui os pilares. Alinhamento, né, que é a condição de ser prazeroso, você está no lugar que você trabalha. Competências, idoneidade, saúde física, mental e fé, reserva financeira e o capital social, ou seja, as relações humanas. Um desses é mais importante ou tem que ser esse conjunto? Todos são importantes, porque, voltando à imagem da mesa, se um deles estiver baixo, é ali que cai. Ela vai cair. Não adianta você ser muito competente e ser desconhecido, não adianta ser conhecido e competente e ser desonesto, não adianta ser desonesto e incompetente, não adianta ser competente, saudável, mas não ter dinheiro para pagar as contas nas transições, não adianta ter muito dinheiro, mas não ter relacionamento com as pessoas. Tudo tem a ver com tudo. E um bom profissional percebe que isso é um conjunto interrelacionado e ele investe no fortalecimento dessas pernas de mesa e no crescimento, porque quem cresce aparece. Sem dúvida. E quem fortalece enfrenta as turbulências que todo mundo está sujeito a enfrentar. Então, a administração da carreira é cuidar desses 6 aspectos, porque assim a pessoa tem a sua própria estrutura de sustentação que é forte e alta. Forte dá proteção, alta permite que a pessoa seja vista por mais pessoas, se destaca. Ô Minarelli, você falou de vender o peixe e tem que vender o peixe com competência, pelo que você está dizendo. Como é que o cidadão vende o peixe sem parecer arrogante ou exibicionista? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade. Olha, o melhor jeito é ser simples, direto, objetivo e ter em mente que vender o peixe é oferecer ajuda ao próximo. Eu tenho trabalhado essa questão da venda dos serviços pessoais de uma forma muito simples e direta que as pessoas logo compreendem. Se você é competente, você sabe resolver algum problema. Esse é o ponto de partida. Segundo, se você gosta de ajudar o próximo, sabe falar,
É só falar a respeito do que você faz, do benefício que proporciona. Então, todos nós podemos aprender a vender o nosso peixe, se o tivermos, em primeiro lugar. Claro. E depois, se soubermos falar ou nos comunicarmos de alguma forma e tivermos o real interesse de ajudar as pessoas. Porque vender é oferecer ajuda ao próximo e, em decorrência, você ter trabalho e renda. Você está na 27ª edição, agora revista e ampliada do Empregabilidade, Minarelli. Imagino que o cenário de emprego hoje tenha mudado e muito nos últimos anos, né? Quais as alterações mais significativas que você tem acompanhado nesses últimos anos? Porque você vem de um empreendedorismo lá do início dos anos 80, não é isso? No auxílio à recolocação de executivos. Então, imagino que você tenha acompanhado muita coisa nessa trajetória. Sem dúvida. O que mais significante aconteceu nesse mercado de trabalho? Por que o emprego mudou tanto e é tão diferente hoje do que lá nos anos 80, por exemplo, quando você começou no teu empreendimento? Este livro nasceu da experiência adquirida em dar suporte a pessoas que foram demitidas e acompanhá-las até a recolocação. Uhum. Portanto, nós acompanhamos essa modificação no mercado de trabalho que liberou pessoas e que buscou pessoas com um perfil diferente. O que nós notamos? Primeiro, o avanço da globalização, o aumento das empresas, a profissionalização das relações de trabalho, a exigência por performance, o aumento do uso da tecnologia, e também a velocidade aumentada das demandas, do acesso às informações, das descobertas. Então, tudo isso pegou a velha guarda de surpresa, que estava acostumada a ficar a vida inteira, de ter a proteção do seu emprego, de um mercado não muito competitivo, porque o mercado brasileiro era fechado. O emprego era visto como uma espécie de paizão? As organizações eram famílias e cultivavam essa relação de dependência. E quando você é dependente, você não sabe voar sozinho, né? Eu uso uma imagem num dos meus livros dizendo que os profissionais do passado eram aves de cativeiro. E mesmo não tendo liberdade total, tinham proteção contra o gato, tinham sombra, comida e o cuidado do proprietário da gaiola. Se abrisse a gaiola, ele não saberia voar? Isso que ocorre, né? Embora tenha asas, instinto de voar, mas a proteção, a rotina, acaba fazendo que as pessoas desaprendam a voar. Então, o fenômeno que eu cuido começou com a abertura dessas janelas e colocar as pessoas no grande espaço que é o mercado de trabalho, e aí aves não sabiam voar. E nós ensinamos muitas pessoas a bater as suas asas, mostrando que fora daquele emprego onde ele sempre trabalhou, existiam muitas outras oportunidades. Aliás, nós vivemos cercado de oportunidades. É que nós não temos um olhar mercadológico, um raciocínio mercadológico que nos permite ver na necessidade do outro uma oportunidade de vender o seu próprio trabalho. Né? Nós conversávamos há pouco e você falava de um dos seus sonhos. Uhum. Possivelmente eu poderia ser útil a você, ajudando você a viabilizar o seu projeto. Uhum. E vender o peixe nada mais é do que dizer isto que eu estou dizendo. É verbalizar. Se você tem necessidade de apoio, orientação, informação para realizar um projeto seu, eu tenho essas informações, eu sei como faz, eu posso te ajudar. Você quer? Este é o meu trabalho. Isto eu posso fazer sob a forma de consulta, de um projeto. E você decide. E não é feio vender, né? Eu não tenho nenhum constrangimento de oferecer o serviço de apoio à recolocação, porque eu sei que as pessoas necessitam e não sabem fazer isso. Como eu sei e tenho real interesse de ajudá-las a resolver, eu conto para as pessoas. E as pessoas, se acharem que tem valor, acabam contratando meu serviço e eu tendo trabalho e remuneração. O trabalhador acompanhou essa mudança, Minarelli? Não, porque nós trazemos uma carga muito intensa e de cultura, de religião, de educação formal no trabalho que nos leva a ser empregados e não empreendedores. Uhum. É claro que nós estamos numa época de transição muito grande e se você olhar hoje boa parte da juventude,
as pessoas estão interessadas em ser empreendedores, em ter Me uma parece startup. que essa geração é mais afeita a esse cenário que está aí, né? Até porque ela também chega no cenário montado, né? Sem dúvida. O cenário é este que elas estão conhecendo, e também há um outro fator interessante, né? Como nós lidamos com executivos, isto é, gerentes, diretores, presidentes, essas pessoas têm filhos. E os filhos que assistem o pai ou a mãe desempregado, depois de uma dedicação intensa, que sacrificou a família, seguindo um modelo que no passado era bom e funcionava, eles não querem seguir um modelo. Eu, de vez em quando, recebo jovens para orientação, aconselhamento, não demitidos, mas filhos de quem foi demitido, e aí essas pessoas declaram que não querem seguir o modelo que o pai ou que a mãe adotou e que deu no que deu, numa demissão inesperada, num momento já avançado da carreira, com idade que dificulta a recolocação, e, portanto, as pessoas preferem seguir um outro modelo mais baseado na iniciativa própria, no empreendedorismo, na autonomia que tem quem entende este composto que eu descrevo no livro, porque as pessoas sabem descobrir oportunidades, sabem oferecer o trabalho e, consequentemente, sabem gerar trabalho e renda, que é o que nós precisamos. O senhor diria, então, que esse momento que nós vivemos hoje no cenário de trabalho seria um momento de polivalência? O profissional tem que ser polivalente? Olha, o mercado tem espaço para todas as pessoas. Há necessidades de especialistas e há necessidades generalistas. Tá. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria num modelo generalista, porque aí você tem um espectro maior e tem possibilidades de aplicações amplas. Mas não há mal nenhum de ser um especialista. A consequência é que, se você for especializado, você tem uma aplicação restrita. E se por acaso o mercado estiver restrito, você poderá ficar muito tempo à espera de uma outra oportunidade para a sua especialidade. Então, o meio termo é bastante interessante. Eu acho que é bom a gente dominar várias áreas, várias atividades e ter uma que predomina. E se aquela que predomina, que é o A, tiver alguma dificuldade, você vai para o B ou vai para o C. A idade pesa nessa recolocação, Minarelli? Porque essa era uma queixa muito frequente do trabalhador brasileiro. Passei de uma certa idade, hoje eu não consigo recolocação, sou preterido em virtude de outras pessoas mais jovens. Como é que você enxerga esse fator, o fator idade hoje para essa recolocação, para esse cenário atual de emprego? A questão da idade, ela é recorrente. De modo geral, os clientes que eu atendo logo perguntam a respeito da idade na primeira entrevista. Eu digo, idade não é mérito nem defeito. Idade é um atributo que você tem. Há pessoas que estão com 40 anos, estão envelhecidas, de corpo e de mente. E estão superadas profissionalmente. Está velho. E há pessoas de 60 anos, rígidas, com a saúde boa, porque cuidaram bem do seu físico. Prontas para aprender. Pronta para aprender, curiosa, de bem com a vida, com iniciativa, com alegria e principalmente tem uma capacidade profissional atualizada, fruto da curiosidade, do estudo, da convivência, da observação do trabalho dos outros e, portanto, este é um bom provedor de solução. E outra coisa também, o preconceito da idade existe e ele é exercido quando há uma proteção de um sistema, seja informacional, seja de um papel que vai na frente. Eu recomendo às pessoas que estão sob os nossos cuidados que procurem gerar contatos pessoais para oferecer seu trabalho, porque nenhum visitado, nenhum entrevistador começa perguntando a idade para quem ele está entrevistando. E se ele tiver uma boa impressão, fruto do estado que a pessoa está, do relacionamento estabelecido, do brilho nos olhos, ele vai descobrir a idade depois. Se eu tenho muitos candidatos, muitos currículos, no papel ou na tela, eu ponho um filtro que estabelece a idade, sempre pensando em ter um horizonte de atuação mais longo, né? Então, aí eu exerço preconceito. Então, existe preconceito, embora se negue, mas existe, né? E o preconceito é feito por pessoas como a gente, né? Desde que não corra o risco de ser deselegante, deseducado ou de cometer
um deslize de natureza legal, porque é proibido ter preconceito. Sim, exato. Né? O senhor diz numa parte do livro que cada um é responsável por sua carreira, não é isso? Isso. Por administrar a sua carreira. O trabalhador brasileiro tem consciência disso, Minarelli, ou não? Olha, alguns têm e outros não. Esta também é uma mudança do mercado que eu não assinalei antes, né? Porque, veja só, no passado as organizações contratavam empregados, hoje contratam prestadores de serviço. Tá. O que gera a contratação é um problema para resolver, um serviço a ser feito, uma demanda de conhecimentos que está em alguma pessoa, de habilidades que estão em alguma pessoa. Portanto, quem é profissional e está no mercado precisa entender que ele é esse prestador de serviço e que as pessoas querem contratar o serviço dele e não mantê-lo como empregado para dar trabalho e renda porque ele é um bom cidadão, um bom pai de família, alguém que precisa. Não vai ficar lá para o resto da vida. Pois é. Então, algumas pessoas do passado, da velha guarda, aprenderam com a dor. E as pessoas novas aprenderam por observação e por conviverem num ambiente diferente. Hoje, está mais claro para muita gente que o dono da carreira é ele mesmo, que ninguém vai protegê-lo, que empresa não é família, é um lugar de prestação de serviço e que, portanto, demanda a gestão. Se ele entender que ele é uma espécie de empresa individual de prestação de serviço, ele vai administrar a empresa para ter espaço no mercado, para ter cliente. O senhor fala em check-up da carreira. O que é isso exatamente? Olha, nós entendemos bem o que é fazer check-up de saúde, não é? Fazemos pouco até. Fazemos pouco, devemos fazer mais e devemos fazer espontaneamente, não quando a empresa nos encaminha ou quando o coração dá algum sinal de que as coisas não vão bem. Normalmente, quem trabalha entra na roda viva e se esquece de cuidar dos fatores de proteção, de previdência. Eu posso ser ótimo hoje, mas se eu me acomodar, se eu esquecer da atualização, eu começo a ser superado e um belo dia eu estou para trás, eu estou desatualizado. Tem uma imagem muito simples e bem significativa que mostra como é a vida nossa, a vida principalmente de trabalho. A nossa vida é subir por uma escada rolante que não para de descer. Uma escada rolante que desce. Então, para você ficar no mesmo lugar, você tem que fazer um esforço de acompanhar o movimento que desce. O movimento que desce é da superação, das inovações, da concorrência que ocorre e também das demandas novas, porque as demandas elas não ficam eternamente presentes, elas são superadas. Não é? Por isso que um dos fatores que eu assinalei é a utilização intensa de tecnologia. A tecnologia substitui trabalho, simplifica, racionaliza. E se a pessoa não se der conta de que tem que incorporar no exercício de qualquer profissão os benefícios que a tecnologia proporciona, ele vai descendo por essa escada rolante que desce. Devagarzinho, mas desce. E um belo dia ele está na base ou fora da escada. Né? As crianças, os jovens, têm uma prontidão, têm uma gana de subir, e enquanto a escada dá um movimento para baixo, um degrau para baixo, o jovem, a criança, dá 3, dá 3 ou 4, 2, 5. Claro. E não respeita muito quem está na escada, porque se tiver alguém no meio do caminho, ele passa de lado e vai embora, né? Então essa administração passa por atualização, né? Ah, sem dúvida. Agora, a gente está num momento que o desemprego tem dado uma subida no Brasil e o fantasma da demissão, obviamente, atinge muita gente, muitos trabalhadores. Como é que se prepara para um momento desses, Minarelli? Ou nunca se está preparado para a demissão? Olha, ninguém está preparado para a demissão, como também não está preparado para a morte. Tá. Né? Mas elas ocorrem. Mas elas ocorrem, inevitavelmente. Fazendo palestras, eu pergunto, quem já foi demitido? Tem algumas pessoas. Quem não foi? Uma porção de outras levanta a mão. Eu digo, você poderá ser o próximo. Amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas vai chegar. Mas pode acontecer. Então, acredite que pode acontecer com você. Você não está livre disso. Né? Ninguém está livre. Agora, como é que a gente se prepara? Cuidando desses fatores que eu destaco no livro. Fazendo o check-up para ver se você está bem com esses pilares. Né? Primeiro, o core é a competência profissional. Enquanto você for competente, tem alguém que tem um problema que você sabe resolver. Mas, veja, a gente não deve descuidar
dos relacionamentos, do networking que Eu tanto se fala. queria até acrescentar algo aí nesse cenário que você falou lá atrás das relações e da tecnologia. Hoje em dia, essas relações estão muito nos veículos tecnológicos ou nas ferramentas tecnológicas, né? Seja por uma rede social, por outra, mas é necessário que você também esteja inserido nisso, né? Sem dúvida. Olha, a tecnologia não funciona sozinha. Ela funciona quando alguém a ativa. O LinkedIn hoje é o espaço profissional mais conhecido e mais utilizado. Nem sempre bem. Então, atrás de um perfil tem uma pessoa. Tem o estilo, tem a trajetória, tem as competências que ela possui. E esse espaço, essa tecnologia, proporciona inúmeras facilidades, inúmeras aplicações. Se eu não me relacionar, se eu não pertencer ao grupo, se eu não der contribuição, se eu não pesquisar, se eu não atualizar, não adianta nada ter esse espaço privilegiado. As funcionalidades do LinkedIn são enormes. Eles colocam posições, o candidato tem que se aplicar. Eles divulgam para você, eles permitem que você localize conhecidos, localize intermediários, dê espaço para você exibir as suas realizações, as suas competências. Então, você precisa aprender a utilizar essa ferramenta e a utilizar para permitir relacionamentos em lugares onde não é possível o relacionamento face a face. O relacionamento face a face, que é antigo, ele é disparadamente melhor, mas não é mais possível em todos os lugares. Imagina, numa cidade pequena, você encontra as pessoas na missa, na porta do cinema, num evento social, sabe onde as pessoas moram. Aqui em São Paulo, uma região metropolitana, às vezes você nunca mais encontra a pessoa que você encontrou num evento. Então, por exemplo, eu estou agora fazendo um curso e vim de lá para cá para esta entrevista. Conversando com um profissional que está em transição de carreira, que é meu colega ali do lado, eu disse, escuta, vamos trocar cartão de visita? Porque se eu souber alguma coisa eu te ligo. Ele, muito envergonhado, disse, eu não tenho cartão. Veja, como é que eu posso localizá-lo se ele não me deu o meio de localização? Esse é um detalhe muito pequeno, mas é muito comum as pessoas conversarem e não se lembrarem que para a continuação daquela conversa... Não vai ter a manutenção dessa relação. Então, eu faço a recomendação de ter cartão corporativo ou não, ou às vezes os dois, e toda vez que você encontrar alguém interessante, que você quiser e tiver interesse em continuar o relacionamento, fazer a troca, porque isso significa autorização de acesso futuro e facilidade de acesso futuro. Ô Minarelli, agora, você que é especialista em recolocação de executivos, há um bom tempo nisso, como é que é esse líder hoje, esse executivo, esse que é responsável por novas equipes, por mais pessoas? Eu imagino que ele tem um novo papel nesse cenário todo. Qual é o perfil que seria mais próximo do ideal dele hoje? Olha, ser líder hoje é bastante difícil, porque tem que lidar com diversidade de formação, de idade e de expectativas. As pessoas hoje esperam muito do líder, que ele seja inspirador, que seja de confiança, que seja competente, que agregue e que valham a pena, né? O líder também é um prestador de serviço para a sua equipe interna. E eu repito aquele jogo de palavras que eu gosto de fazer. O líder tem que prestar um serviço que preste com presteza para ter prestígio junto aos seus liderados, né? E o que os liderados querem? Querem um líder que seja correto, que seja um bom exemplo, que seja justo, que ajude, que ensine, que reconheça e que crie um bom ambiente de trabalho das pessoas organizadas para prestar um serviço. É este o perfil. Aliás, não é muita novidade. A gente sempre quis isso, quis lidar com pessoas com quem vale a pena conviver, com quem nos ensina, com quem reconhece, com quem dá oportunidade. E este é o perfil do líder que todos nós desejamos. Só para a gente concluir aqui a nossa conversa hoje no mundo corporativo com José Augusto Minarelli, você diria que a gente tem hoje trabalhadores mais conscientes desse atual cenário, desses pilares que você trouxe aqui para a gente, enfim, do gerenciamento de sua própria carreira, a gente está mais próximo disso do que estávamos quando você começou lá atrás? Sem dúvida houve uma evolução muito grande, mas mesmo assim as pessoas não enxergam este conjunto como um todo e cuidam melhor de um aspecto do que outro, né?
Por isso que eu repito que de nada adianta ser muito competente, ser um ilustre profissional e ser desconhecido. E para ser conhecido precisa se expor, precisa cultivar relacionamentos, né? E também não adianta ser um bom prestador de serviço se não souber vender o seu serviço, porque o que dá autonomia, o que permite criar uma marca, o que permite ter trabalho, promoção, é a sua capacidade de vender o peixe, por um lado, e quando encontrar um comprador, saber negociar. E para saber negociar, precisa ter o real interesse de ajudar o outro a resolver o problema que ele tem com aquilo que você faz. E tudo que tem valor pode ter preço. E se tiver mais valor, tem mais preço. Muita gente se esquece desse princípio básico da mercadologia e às vezes reivindica salário sem ter muito valor. E às vezes não entende porque não recebe mais. Não recebe mais porque no mercado se paga mais para quem tem mais valor. Então, se você quer permanecer no mercado, progredir, você tem que ter mais valor e oferecê-lo para quem precisa. Minarelli, muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui à CBN hoje e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Agradecemos também a você que nos acompanhou aqui na CBN, no Mundo Corporativo de hoje. O nosso entrevistado foi José Augusto Minarelli, conselheiro de carreiras e especialista em recolocação de executivos, que está lançando aí, ou relançando, melhor dizendo, o livro Empregabilidade. Como entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho. É a 27ª edição, revista e ampliada. Obrigado a você. Na próxima semana tem mais Mundo Corporativo. Até lá.